Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa de Rita de Cássia e Maria de Nazaré. Essa ambiência que foi preparada pela equipe espiritual com tanto carinho para nos acolher nesta manhã fria, chuvosa, de feriado, mas que nos envolve carinhosamente e nos faz sentir o aconchego que tem aqui dentro, né? Então sejam todos muito bem-vindos. A casa nos dá alguns avisos e iremos passar para vocês. O primeiro deles é a respeito do luau, organizado pelo grupo de jovem do Rita, será no dia 6 de novembro. O mau tempo que impediu o evento que acontecesse no dia 9 passado não nos desanimou. Venha com a sua alegria e traga a sua canga, toalha, esteira ou cadeira e, se possível, um petisco gostoso e uma bebida não alcoólica. O nosso encontro será aqui na Praia do Leblon, em frente à rua Almirante Guilhem, das 18 às 20 horas. A inscrição pode ser feita na nossa secretaria. Então vamos vibrar até o dia 6 de novembro, que o tempo firme, fique bom para que esse luau aconteça, que vai ser um encontro muito bom para todos os jovens e para quem quiser aprender a comparecer também, tá? São todos convidados. Os desafios e obstáculos no caminho da vida são muitos. Como manter o bom ânimo mesmo assim? Venha participar conosco do Encontro de Jesus, que será no dia 26 de outubro, agora nesse domingo, e descubra como, tá? É aqui no Rita de Cássia, de 8h30 às 12h30, e pedimos uma contribuição espontânea de R$ 15. Então, quem puder vir a esse encontro, ele é maravilhoso. É uma roda de conversa, é um dos encontros que mais toca o meu coração, porque você se sente realmente encontrando Jesus, falando com Ele, conversando, e essa troca é muito rica para todos nós. E também todos estão convidados a comparecer. E agora lembrando sempre daquela boa dica, né, para quando nós formos ao supermercado e ver algum item não perecível de alimento, ou pode ser de higiene, qualquer coisa que toque aos nossos corações, para fortalecer a matula, entregar àqueles nossos irmãos que comparecem sempre aos sábados, que é um trabalho lindo. Quem nunca foi na casa da Rocinha, lá no Maria de Nazaré, estão convidados aí. Podem falar lá na secretaria e o César faz um tour pela casa. Convido todos a irem, porque é um trabalho maravilhoso. E para vocês conhecerem, fazer parte desse trabalho. Deixo, claro. Pode começar. Pode engatar uma primeira. Uhum. E aí eu estava aqui me lembrando, queridas, quando nós fizemos algum tempo atrás, o pedido, né, para os itens de higiene, de limpeza, né, higiene, limpeza, foi uma maravilha, mas acabou. E eu tenho, a cada sábado, eu tenho um pedido, dona Regina, tem kit de limpeza? Tem kit de limpeza, porque são materiais mais caros, né? A água sanitária, o detergente, o sabão em pó, são itens mais caros. Então são itens muito necessários, muito mais necessários até do que os de higiene, que é o sabonete e tal, que a gente ainda tem alguma coisa, embora também sejam necessários, como o do alimento é. Mas eu me comprometi sábado passado, depois de 3 pedidos, e eu dizer acabou, não tem mais nada, eu me comprometi a dar um gás nos itens de limpeza. Então aí fica uma super dica, né? Muito bom, produtos de limpeza que eu acabei não falando. É o que nós estamos realmente precisando muito. Tivemos assim, olha, foi uma maravilha. Teve sábados que a gente conseguiu botar na matula um detergente. Uma alegria, elas ficam ali. E
mas acabou. Então, vamos começar outra vez a pedir. Vamos abastecer com produtos de limpeza. Depois até vou escrever aqui para na outra reunião também ser falado, tá? E agora nós vamos falar da frase do mês de outubro da campanha anual Semeando Esperança. É essa frase que fica aqui em cima. Para nossa reflexão, né? Sejam quais forem, porém, os transes morais que te cheguem, fita a amplidão da esperança e retempera o ânimo. É uma frase de Joana de Ângeles. Então, que nós possamos olhar, refletir, aproveitar mais esses momentinhos que teremos, até começar a reunião e irmos nos pacificando, né? Nós temos mais alguns minutinhos, vamos escutar mais um pouquinho de música e vou lembrar a vocês de verificarem os celulares se estão desligados para não sermos pegos de surpresa.
São 10h30, vamos dar início à reunião desta manhã, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que Ele nos sustente nessa reunião desta manhã, que nos dê ouvidos de ouvir e olhos de ver, que possamos principalmente abrir os nossos corações para a palestra que será proferida, dita, e que nós possamos refletir e trazer portas adentro do nosso coração. E na certeza dessa sustentação da equipe espiritual responsável por essa reunião, mas acima de tudo, de Jesus e de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra dessa manhã com muita paz e serenidade em nossos corações. Graças a Deus. Bem-vinda, Regina de Agostini. Ela irá fazer a palestra do tema Limites e Necessidades da Encarnação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 24 a 26. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciando, então, as nossas reflexões. Como Rosana já colocou, nós temos alguns itens e eu vou, antes de iniciar nos itens que nos cabem para nossa reflexão, situar ele no capítulo do Evangelho onde ele está inserido, que é o capítulo 4, que se intitula Nascer de Novo. Pode achar estranho, né? A maioria de nós que estamos já vinculados a todo o movimento da doutrina, já temos estudado, já temos alguns conceitos já muito firmados, principalmente o conceito do nascer novamente, o nascer de novo, né? Dentro daquilo que seja, vamos dizer, o princípio básico, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que intitula-se reencarnação. A necessidade desse retorno ao mundo corporal para que nós possamos, então, idealizar e cumprirmos com aquilo que é o propósito da própria criação. Para iniciar, né, nós vamos iniciar pensando no que é esse movimento. Né? Segundo a doutrina espírita, na questão 115 do Livro dos Espíritos, os espíritos nos colocam que fomos criados todos simples e ignorantes com um propósito, que é um propósito de um caminho que nos leve à felicidade. Né? Eles colocam a perfeição. Eu prefiro colocar felicidade perene, né? Porque perfeição a gente ainda não tem ideia do que seja. Mas um início de felicidade, de serenidade e conseguir pensar nesse sentimento, vamos dizer, numa extensão maior, né, do que aquela que hoje nós experimentamos, momentos de... Isso para mim faz um sentido assim e um desejo muito grande de alcançar essa possibilidade de estar o tempo todo nesse estado, né? Esse estado de pacificação, de serenidade, de entendimento, independente de qualquer coisa que seja exterior. Então eu gosto, né, de partir do simples ignorante. O que é o simples ignorante? Aí a gente tem um entendimento, né, que seria simplicidade máxima, né, dentro das questões materiais. A gente vê lá em outras questões, a questão 1006, que fala do átomo ao crânio. A gente inicia num elemento muito simples, numa simplicidade, e no elemento espiritual sem saber. Eu gosto de pensar, e penso, né, e reflito nesse momento, que esta é a igualdade com que nós chegamos. É o ponto de igualdade. Todos, independente, nascemos e fomos criados dentro desta simplicidade e ignorância. Ao sermos inseridos nos conjuntos e no movimento, que é um movimento de complexidade,
tanto do elemento material quanto do elemento espiritual, material inteligente, há todo um movimento para as diversas fases que vai dando complexidade a esses elementos que se estruturam com o objetivo de chegarmos à perfeição. Então passamos por todos os reinos, fomos experimentados pela vida e a vida nos experimentou em todos os sentidos, em todas as possibilidades, para que nós pudéssemos, hoje, aqui e agora, estarmos refletindo sobre a nossa própria condição, sobre aquilo que nos é necessário, sobre aquilo que faz sentido neste momento para cada um de nós. Mas é preciso que, de alguma maneira, nós tenhamos um olhar de que houve todo um processo, um caminho, para que nós pudéssemos chegar até aqui. Eu iniciei falando do simples e do ignorante. Falei de um elemento material. E aí a gente veio para a questão, que os dois subitens dessa questão do nascer de novo, que nos foi trazida para a nossa reflexão, que são os limites da encarnação. Repara que eles não falam reencarnação, eles falam encarnação. O que é encarnação? É a ligação do espírito com o corpo. Quais são os limites? Aqui eles não estão falando de reencarnação, eles estão falando desta ligação do espírito com o corpo. Qual é a necessidade disso? Porque eles colocam quais os limites dessa encarnação. Até quando nós vamos estar ligados a uma estrutura material? E aí a gente pensa que essa estrutura material não é só esse corpo. Ao longo de todo o processo, nós tivemos corpos mais densos, mas sustentados por uma outra estrutura, mais fluídica, também de corpos espirituais, que nós temos hoje como nome os perispíritos. Ao deixarmos esse corpo, estaremos ainda ligados a uma estrutura material, vibratória, mas ainda uma estrutura material para nos dar ainda as condições de realizarmos o que é o espírito, no seu pensamento puro, no seu sentimento puro e nas suas formas de ação, porque a matéria é instrumento. Quem a coordena, quem dá direção, é o ser que pensa, que sente e que se movimenta nas direções necessárias para a realização do propósito máximo, que é chegarmos à felicidade. E aí os espíritos colocam, tem essa pergunta. Os itens são duas perguntas. E essa pergunta ele diz assim, quais os limites da encarnação? Aí ele vem dizendo assim, a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório material. Aí ele diz que constitui o corpo do espírito em todos os momentos, ok? Tanto encarnados fisicamente, num momento mais denso, Aí ele diz, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que cada corpo que nós temos aqui e agora, ou que cada corpo que teremos e que temos ainda, mas que não o percebemos com toda clareza porque estamos limitados por um corpo mais denso, refletem a nossa estrutura psíquica e espiritual. E nós temos os corpos iguais. Pode ser igual, eu toco, igual, mas não temos. Nem os corpos espirituais, nem os nossos corpos. Cada um deles tem as particularidades, traz em si, em cada um de nós, traz aquilo que reflete
o que nós estamos, como nós estamos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, né? E dentro das questões da possibilidade de exteriorizarmos a nossa inteligência, ou seja, somos indivíduos expressando aquilo que nós somos. E o que ele está querendo dizer é que cada vez, quando todos os momentos em que nós fazemos conquistas, e isso foi ao longo do processo todo, no momento em que há uma conquista a nível espiritual, emocional, sentimental, inteligência, isso vai refletir no meu corpo espiritual e no meu corpo espiritual, no corpo que eu aqui trago. A gente vai trabalhando o tempo todo nesse conjunto. Okay? Isso foi o tempo todo. Sempre que houve, no processo evolutivo, né, vamos dizer, uma mutação no corpo material denso, há uma mutação e uma conquista. Ou uma conquista espiritual que promove uma mutação nos corpos espirituais. Então, a densidade que ele está falando, né? Aquilo que nós até não entendemos, mas se expressa pelas vibrações, e as vibrações se expressam pela luminosidade, pela ambiência que nós projetamos em torno de nós, se expressa. Né? Depende, está ligada, né? A proporção, ela vai ganhando, né? Vibração, a partir dessa vibração, luminosidades, e a materialidade do envoltório de um e de outro diminui a proporção que o espírito se melhora, se purifica. Isso está no Evangelho. Essa mensagem é uma mensagem de São Luís, em Paris, de 1859. Aí ele diz assim, em certos mundos mais adiantados, né, do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. O que são as vicissitudes? É tudo aquilo que é necessário para nós mantermos esse corpo. Esse corpo tem necessidades que a gente usa em relação a isso. Ou seja, em mundos mais adiantados, aí vocês podem estar perguntando, de vez em quando me perguntam assim, eu quero saber daqui a agora, mundo adiantado, quando eu chegar lá. Eu ainda não cheguei. Mas é algo que nos estimula a querer chegar. Saber que há um processo. Né? E que eu vou, aos pouquinhos, eu vou ganhando complexidades e eu vou ampliando o meu nível consciencial e que vai diminuindo a materialidade e as necessidades daquilo que hoje a gente traz, a partir daquilo que a consciência vai se expandindo, percebendo, se alargando, conquistando. É um cresce para, de alguma maneira, né, diminuir aquilo que hoje ainda temos a profunda necessidade. Aí, mais adiante, ele diz assim, conforme o mundo em grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico, o corpo, né, vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o corpo espiritual. Ele está falando do nosso corpo pesado e corpo espiritual. Acaba quase a se confundir. Aí ele diz, conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um embólico apropriado à sua natureza. Isso faz parte, né? E aí a gente sabe, através do próprio Evangelho de Jesus trouxe, há muitas moradas na casa do meu Pai, e cada uma dessas moradas, e aí as moradas físicas, elas vão nos acolher na possibilidade da nossa morada espiritual, porque a nossa casa também, né, tem moradas.
né? Nós vamos nos transferindo. E cada morada, há muitas moradas na casa de meu pai, elas vão atender às necessidades em que nós estamos dentro do processo para chegarmos à perfeição. Ok? E aí, mais embaixo, ele diz: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aqui aos mundos chamados inferiores. A gente sabe, né? Está lá, mundo de inclinação e prova, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos... Há uma gradação para atender às necessidades evolutivas de toda a criação. Há uma gradação, né? E aí ele vem dizendo, depende, portanto, de espírito, aí voltou para nós, né? Libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando para a sua purificação. O que ele está nos dizendo? Ó, por enquanto é aqui, né? Nesse mundo em que nós temos ainda um corpo pesado, né? E quando eu digo pesado, mas é maravilhoso, porque ele é a construção individual de cada um de nós ao longo de um processo. Então é preciso que nós valorizemos, não o desvalorizemos em momento nenhum, mas entender que ele é o reflexo de algo que é maior, que é a nossa própria consciência como filhos de Deus, como herdeiros de uma felicidade. Herdeiros de uma felicidade. Mas hoje estamos aqui. E estamos aqui porque conquistamos a possibilidade de estarmos aqui. Ainda complicados, ainda às vezes tumultuados, como diz Paulo, somos tumultuados, somos complicados, mas não desesperados. A palavra não é essa é minha. Ele usa palavras muito mais bonitas, né? Mas, graças a Deus, a gente diz, já somos o que somos. Mas nos apontam para uma direção e para uma outra condição e vem trazendo para nós que para chegar lá depende de nós. Depende do movimento que eu posso fazer, né? Aí a gente diz assim, mas tudo em torno está ruim. E aí eu até trouxe algumas colocações de alguns companheiros, né, que fala, eu achei tão bonita essa frase, porque a gente muitas vezes fala assim, depende de mim, mas depende do entorno, eu estou numa confusão, a gente tem auxílio, né? E aí a frase que eu queria trazer para vocês, que eu acho fantástica, porque é dito assim, o pessimista queixa-se do vento, nós queixamos da ambiência. O vento é a ambiência que está à nossa volta, ok? O otimismo espera que ele mude e o realista ajusta as velas. Eu acho isso fantástico. O realista ajusta as velas, né? É de William George Ward. Aí ela diz assim, é um fato, não é a posição do vento que decide o destino, mas a posição das velas. Não é a posição do vento, não é o entorno que decide, né? Somos nós somos as velas, nós é que damos as direções. Não importa o vento que esteja, eu preciso dar a direção, né? Aí ele vem colocando assim, independente das circunstâncias, há sempre um poder interior capaz de determinar o direcionamento da vida. E ele se manifesta por meio das atitudes que requerem presença, centramento e conexão com o que nos move desde o mais profundo. Atitude, né? Então, depende. Esse é o depende de nós. Quando nós idealizamos algo, né?
percebemos um sonho mais além, como me posiciono, que direção eu dou para chegar lá, apesar das circunstâncias que estão me envolvendo nesse momento. Não importa a direção que eu vou dar. Está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam a vida. Tá? Muito mais do que imaginais, que são eles que vos dirigem. História. Eu me dirijo. Eu dou a direção. Eles me trazem ideias. Eu aceito não, mas a direção é nossa. Nós é que posicionamos as velas. Né? Não importa o vento. Onde eu vou posicionar as velas. E aí, a gente está vendo nesse primeiro momento que nós estamos ligados. E o elemento material, sem dúvida nenhuma, nos dá uma infinidade, nos limita numa infinidade de situações, não tem dúvida. Mas é o nosso momento. E é um momento especial, é o melhor momento que nós temos para darmos a direção correta. E aí, no segundo item, ele diz assim, ele pergunta, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É um castigo? Aí a gente vai parar, né? E fala assim, gente, vamos desconstruir essa ideia. É uma oportunidade. É a misericórdia divina que nos proporciona a possibilidade de retornarmos quantas vezes forem necessárias. Lógico que tem consequências, tá? Tem consequências. A gente sabe disso. Né? Mas é misericórdia, seja qualquer a situação em que nós estejamos. A oportunidade de retornarmos é misericórdia, é a expressão do amor de Deus para cada um de nós. Encarnações difíceis? Dificílimas, porque nós abrimos a guarda num determinado momento. E todo o processo, se a gente voltar ao passado, aí eu digo passado da humanidade, nós vamos observando que nós não fomos fáceis, não. Fomos não. Né? Houve toda uma luta, houve todo movimentos de muito... Houve ainda, né? Infelizmente, né? De prepotência, necessidade de impor o nosso próprio pensamento, sem saber escolher o do outro, das críticas, sabe? Ainda a gente vai lutando com essas sombras interiores. Sheila tem um poema lindo que ela fala dos pontos mortos no nosso sentimento. Né? E vamos nós ainda lutando com isso, conosco mesmo, com as imperfeições que nós já conseguimos identificar. Né? E ainda recolhendo, sem dúvida nenhuma, né, aquilo que nós fomos construindo ao longo do processo. Está lá na parábola do filho pródigo. É lindo, né? Chegou lá no fundo do poço, quero voltar à casa do pai. Vai voltar, mas vai recolher o lixo do caminho que deixou. E é mais ou menos. E recolher isso é misericórdia, não é castigo. É da lei que cada um de nós, em que cada ação, e aí prestemos atenção, cada ação equivocada, fora da lei de Deus, primeiro desequilibra nós e depois o entorno. Então é um trabalho duplo. É de recolher o lixo externo e trabalhar o nosso interior. O que foi que eu tenho que promoveu aquele lixo? Que sentimento eu ainda trago que permitiu que eu lançasse aquele lixo no caminho que eu fui percorrendo? É um trabalho. Né? É um trabalho
eu penso que é necessário. Porque se eu tenho um sonho, se eu tenho uma perspectiva, se eu já entendo que eu posso chegar lá, se eu entendo que eu fui criado para, é preciso um movimento para poder fazer, né? E chegar a essa realidade. E aí os espíritos colocam para nós, sendo soberanamente justo, né? Deus tem de distribuir tudo igualmente a seus filhos, ou seja, todos nós estamos sujeitos ao processo reencarnatório e encarnatório de ligar, de estarmos ligados a uma estrutura material, seja ela mais densa, menos densa, seja ela que esteja refletindo ainda dificuldades em termos de doenças, de desequilíbrios, não importa, porque ela é a reflexo daquilo que eu construí no meu mundo mental, na minha casa mental. Né? Aí ele diz, todos têm, assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, todos partimos simples e ignorantes, e as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. E foi, aí a gente vai dizer, mas deu liberdade restrita, condicionada a cada nível evolutivo que era possível usar essa liberdade para o nosso crescimento. É isso. Não nos deu a liberdade, a gente não dá filho. A gente vai abrindo a possibilidade de liberdade quando nós vamos percebendo a possibilidade de usá-la com utilidade. Se a gente faz isso, eu acho que Deus não faria conosco. É evidente que é da lei. Essa liberdade sempre a tivemos, mas condicionada à possibilidade de ser usada nos mais diversos níveis evolutivos com utilidade para o nosso crescimento e o crescimento daqueles que conosco dividem o processo evolutivo. É da lei. Né? Não sai disso. E mais embaixo ele diz, a encarnação é um meio do espírito se desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado. O que ele está falando? Das repetições. Né? Das constantes repetições que nós temos, porque chega uma hora que a gente acha que a vida está pesada. Mas está pesada porque eu estou repetindo experiências. Vai para o colégio. No estudo repete um ano. Como é que é o ano repetido? É cansativo. É pesado. Né? E na vida é a mesma coisa, gente. Nós estamos vindo com provas e a gente está repetindo. Quando eu digo repetindo, estou dizendo da humanidade. E aí, quando ele coloca aqui agora, que eu acho fantástico, né? Para o homem esclarecido. Nós temos esse esclarecimento da lei de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, lá nas primeiras questões da terceira parte das leis morais, da lei divina e natural. Onde está escrita a lei de Deus? 621, na consciência. E aí ele pergunta, mas está escrito na consciência? Que utilidade teve, né? Jesus ter vindo a tantos outros? Porque as nossas paixões, né, nos levaram praticamente a esquecê-las, encobri-las, em função daquilo que é o nosso prazer imediato. Ainda fazemos isso. Aqui, ó, o homem esclarecido. Nós temos esclarecimento, nunca tivemos órfãos do entendimento da lei de Deus. Nunca, em época nenhuma em que a consciência começou
a se expandir. Em época nenhuma. Todos os movimentos religiosos e filosóficos trazem o bojo da lei de Deus. Trazem. É só a gente saber, em cada um deles, tudo aquilo que fala da mesma maneira, fala de uma... Foi Kardec que fez isso, né? Quando ele trouxe as questões, a universalidade. Existe em cada movimento questões que são universais. Essas são a verdade. Em todos os movimentos. E aí veio Jesus, né? 2000 anos. Está lá. Não precisa ir longe, não. Vai só no capítulo 5 de Mateus. Não precisa nem ir longe mais do que isso, não. Vai lá no capítulo 5 e ali resolve tudo. Ali resolve tudo. Só que... Aí tem lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 911. Oh, meu Deus do céu. Né? Questão 909, questão 911. Poderíamos nos liberar das dificuldades que ainda temos? Aí os Espíritos dizem, poderiam. Um pouco de esforço poderiam, mas quão poucos fazem esforços. Aí ele passa 910 e vai para 911. Por que é que? Porque ele diz, porque vocês querem, não querendo. Quero, mas gostaria que caísse do céu. Ou quando a gente não consegue, é porque nós ainda nos felicitamos com aquilo que já percebemos que não é o melhor. E é isso mesmo. Quando é que a gente para? Quando a dor supera o prazer. Precisa? Precisa mais não, gente. Precisa mais não. Nós temos um código, a partir do capítulo 5, um código fantástico. O que precisa em nós é atitude, é decisão. O que é que eu quero? Para onde que eu vou? Para onde eu vou direcionar a minha vela? Para alcançar o meu objetivo. Né? E para isso, a gente tem que mergulhar dentro de si mesmo. Para descobrir. Né? E aí eu trouxe para vocês, porque algumas colocações de alguns companheiros, que eu tenho lido quase que diariamente a mesma coisa, para ver se entra, né? Para ver se começa a fazer sentido mais... Né? E o prefácio desse livro, a companheira vem falando assim, é tempo de ser feliz. É uma conversa dela com o marido. Né? E diz assim, não existem mais culpados ou responsáveis. Esse é um outro ponto, né? Todos estamos na mesma... Nenhum outro é culpado. Todos nós temos sombras, todos nós temos luzes. Né? Todos nós somos vítimas muitas vezes e muitas vezes são todos algozes. Vamos parar de botar isso, né? Ele é, não somos. Ora eu sou vítima, ora eu sou algoz. E temos feito isso ao longo do processo evolutivo. Às vezes numa vida só, né? Me senti vítima, viro algoz. Em vez de receber aquilo que precisa do perdão, não, a gente vai em volta, e às vezes de encarnação em encarnação. Então, no total, somos todos vítimas e todos algozes. Então, vamos parar com essa história de olhar para o outro, ou se olhar como vítima, e olhar para o outro como algoz. Né? Vamos centrar naquilo que é a nossa possibilidade. Nós somos filhos de Deus. Nós temos possibilidades. Temos amparo para isso. Vamos utilizar, né? E aí,
ela diz assim: não tenho mais tempo para perder com o que não acrescenta. Acabei de falar o que não acrescenta. Criticar o outro, olhar para o outro como eu não quero que seja olhado para mim, nada disso acrescenta mais. Nada. Esse tipo de ação nós sabemos por consequência e estamos vivendo elas aqui e agora. Tá? Aí ela diz assim: o que importa é atitude. É isso. É decisão. A alma não segue padrões cronológicos nem estereótipos sociais, mas aproveita o que acontece do lado de fora para incentivar o que precisa acontecer por dentro. É isso. Né? É esse movimento. Né? E aí, uma outra questão que aí é colocado já na introdução: a vida é grandemente farta e abundante de bênçãos e recursos. E é. A gente que não, muitas vezes, se fecha para percebê-los. Tá? Para a paz e para a felicidade, quando percebemos que a vida não é um destino, mas um caminho. Não é um destino, é um caminho. E tudo depende da maneira como trilhamos esse percurso, que não é feito de teorias e belas explanações, mas atitudes que nos levem a um passo além. Sem dúvida nenhuma. O que eu quero? Eu decido. Eu parto para a conquista. Vai ser de repente? Não. Se a gente entrar nessa de que vai ser amanhã, eu estou ótima, vamos nos decepcionar e vamos voltar atrás. É preciso ter consciência. E para ter consciência, é preciso voltar. É preciso ir para dentro de nós mesmos, para identificar os pontos mortos, as sombras que ainda fazem parte da nossa estrutura mental e do nosso movimento. E aí, vamos lá, né? Mergulhar em ti, mergulha em ti e traz à superfície tudo que tem submerso, tudo afogado no medo, resgata tua essência e dá-lhe vida. Virgínia Marraquino. Acho isso lindo. Mergulha em ti e traz à superfície tudo que tem submerso. Porque temos o livro Castelo Interior, de Teresa d'Ávila, é belíssimo, né? Porque é uma metáfora fantástica. Fantástica, né? Começa pelo fosso. O que a gente começa a colocar em volta de desculpas para não entrar dentro. O fosso num castelo é o que dá proteção. Mas o castelo, a sala interior, é nosso. Mas a gente começa no fosso, se precavendo, para não entrar dentro. E aí as diversas salas, cada sala é belíssimo. Tá? Até que a gente possa encontrar o centro. Né? Mas para isso é preciso mergulhar, é preciso passar o fosso, é preciso entrar em cada sala e vivenciar a sombra daquela sala ainda, para que nós possamos conquistar os outros degraus e a amplitude dos outros momentos. Né? E aí, ele diz assim, mergulhar em si mesmo requer coragem para olhar para dentro e reconhecer o que ali vive e atua. Dentro de cada um de nós moram vários nós que necessitam ser reconhecidos, acolhidos e respeitados. Nós temos uma companheira que fala o tempo todo desse. O que é esse reconhecido, acolhido e respeitado? É o auto-perdão. Eu estive assim, mas não quero mais. Mas reconhecer que aquilo ainda faz parte. Mas não se flagelar. Não se flagelar com as nossas dificuldades.
Entender que elas estão ali, eu preciso trabalhar elas. Para que elas se diluam e elas se transformem em outras possibilidades. Né? O processo de autoconhecimento é extremamente gratificante, mas requer que encaremos nossos desertos e nossos demônios interiores. Gente, todos nós temos. Desertos de sentimentos, desertos de nos sentirmos, às vezes, desacolhidos. Temos desertos, são desertos dentro de nossa alma. Né? Que estão vazios, estão sem estrutura. Desertos, os nossos demônios interiores, porque temos também. Não só os outros, não. Né? Descendo ao inferno de nossas sombras para encontrar a luz da nossa essência. Não tem outra forma. Não tem. Senão, pelo menos para mim, desculpem, eu coloco isso com tanta... Às vezes sou incisiva nessa história porque eu não consigo ver de outra maneira. Se eu não identificar, se eu não mergulhar, se eu não me enfrentar. Não é mais enfrentar ninguém, não, gente. Sabe? Agora são os nossos desertos, as nossas dores, os nossos demônios interiores que estão para que a gente ajuste as velas na direção que a gente precisa para fazer brilhar a nossa luz. E cada vez mais. Olha, eu sinto dizer, eu acho que essa luz não brilha antes de algumas encarnações, não, né? Mas é preciso começar. É preciso. Se não começar, não chega lá, não. Né? Não, se vocês não leram, leiam o livro Voltei, né? Que foi para mim uma maravilha. Falei só, não faz expectativa. Não faz expectativa. Vai trabalhando. Vai fazendo o melhor que a gente pode. Vai caminhando passo a passo naquilo que seja a nossa possibilidade. Que um dia a gente chega lá. E para isso, a gente tem amparo, a gente tem equipe espiritual da casa, a gente tem amigos, a gente tem maravilhas para nos sustentar e nos dar recursos para fazer esse trabalho. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Regina, pelas suas reflexões. Temos material bem vasto para refletirmos durante toda a semana, quem sabe um mês adentro, né? Muito obrigada. E agora nós iremos passar para a segunda fase da reunião, em que as luzes irão se apagar somente para a nossa concentração. E convidamos os médiuns a se posicionarem. Graças, graças, graças. E levamos os nossos pensamentos ao nosso irmão maior, ao médico das almas. E pedimos a ele e à equipe espiritual aqui presente a sustentação para esse momento, o momento do passe, que nós possamos nos abrir, tanto em pensamento como em coração, para receber as benesses que serão doadas pelos médiuns e pela equipe espiritual. E assim, nessa certeza, médico de nossas almas, te pedimos a permissão para iniciarmos o momento do passe. Graças a Deus.
Graças, graças, graças. Ó Pai querido, aqui nesta casa, de verdade, de luz e de amor, sentindo essa presença, esse envolvimento, nós te pedimos, nós te louvamos e nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação com o conhecimento dessa doutrina que tanto nos consola. Agradecendo, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nessa casa, nesse envolvimento. Agradecendo também, Pai, por todos que possam sentir essa vibração e essa luz que se irradia nesse momento. Essas luzes que brilham, nos envolvendo, e o cuidado que você, por misericórdia, dá a cada um de nós, os seus filhos. E pedimos também que todo esse envolvimento, que toda essa luz possa correr por essa cidade, envolvendo a todos aqueles necessitados do seu amparo, mesmo sabendo que você não esquece de nenhum de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter nos enviado também o seu Filho, o nosso querido irmão Jesus. Por nossa mãe, Maria, nossa patrona que nos envolve. Pedimos a eles, a equipe espiritual que também nos envolveu carinhosamente, mas acima de tudo a Ti, Deus de infinita bondade. Agradecemos, louvamos e te pedimos a permissão para encerrarmos a reunião desta manhã com muita paz, serenidade e amor em nossos corações. Graças, graças, graças.